Rinnegan, o doujutsu mais forte existente, mas que ninguém fala das especializações desse olho. O chamado Rinnegan, que já teve até dois caminhos revelados, mas vamos começar do começo. Primeiro que ele não dá nenhuma vantagem física, como o Byakugan possivelmente daria. Ele não dá nenhuma vantagem com Genjutsu, como o Sharingan dá. E mesmo assim ele é o melhor doujutsu de toda a obra. Ele nunca teve um portador oficial antes da chegada do Rikudo Chunin. Até lá, o único que havia conseguido resistir ao uso desse olho foi o Nagato, que só resistiu por causa das reservas colossais de chakra que ele tinha por conta de ser um Uzumaki. Aqui a gente já vê que esse olho não é para qualquer um. O próprio Madara teve uma intervenção direta, não se sabe como, mas ele implantou o Rinnegan no Nagato ainda criança. E segundo o databook, abre aspas, pelo desejo de proteger seus amigos, ele desperta o Rinnegan, fecha aspas. Então aqui podemos supor que esse doujutsu foi colocado no Nagato de uma forma incompleta, mas que ele precisava de outro estímulo para ser ativado, assim como o Sharingan. E depois dessa ativação, o Nagato foi capaz de usar os 6 caminhos da dor, mas isso é tudo especulação. Com a posse desse olho, permite que o usuário possa utilizar todos os 5 elementos naturais da natureza, tanto que aos 10 anos, Nagato já era capaz de usar qualquer elemento e aprender qualquer jutsu. Futuramente ele aprendeu a controlar todos os 6 caminhos originais, todos inspirados no budismo, e ainda se tornou o 7º caminho, o caminho exterior, o caminho principal, o mais importante de todos. Esse caminho tem praticamente todas as habilidades dos demais, além dele produzir um metal preto do próprio corpo, que é uma habilidade que todos os outros pens têm. Todo mundo tem o que ele tem e ele tem o que todo mundo tem. Mas como o corpo do Nagato não ia aguentar usar a potência dos outros caminhos, ele acabou inserindo o seu chakra nos cadáveres e dando caminhos para ele, além de criar um Rinnegan para aquele corpo. Esse Rinnegan pode ser considerado falso, já que o Nagato só diluiu o poder dele. E por só ter um corpo original, eles têm uma visão compartilhada entre todos. E esse é o único caminho que não teve uma influência de budismo. Kishimoto criou ele por inteiro. Caminho Naraka, o reino do inferno, o mais útil dentre todos. Esse caminho permite que você só controle o rei do inferno, uma criatura que pode saber quando alguém está mentindo enquanto passa por um julgamento, perfeito para coleta de informações. Também pode ser usado para reviver os mortos e também reparar qualquer coisa dentro da boca, seja parte de corpo ou roupa. Pouco se sabe sobre essa invocação, mas a sua existência revela que existe um inferno no mundo de Naruto. Inclusive os próprios portões do Rashomon vêm desse lugar. O Rei do Inferno é uma criatura que nunca mostrou mais do que a cabecinha, e nas suas aparições no mangá, o fogo abaixo da sua cabeça é bem parecido com o Amaterasu. Então, possivelmente, o Amaterasu invoca literalmente as chamas do inferno, enquanto o Rashomon os portões daquele mundo. O Naraka é o 2º caminho mais protegido entre todos, ficando atrás só do exterior. E foi criado do corpo de um sacerdote que o Jiraiya conheceu durante as viagens, alguém próximo de Deus. E no budismo, o Naraka é considerado o submundo, o lugar de tormentos, mas geralmente transitório. Kishimoto também se inspirou muito no Rei Yama, o juiz dos mortos na religião budista, que decide quem deve viver, quem deve permanecer morto, como será a reencarnação, além dele arrancar a língua dos que mentem para ele. Caminho Preta, ou Caminho Preto para os mais íntimos, o Reino da Fome, o caminho mais defensivo dentre todos e o meu favorito. Esse caminho consegue absorver literalmente qualquer coisa feita de chakra, desde jutsus elementais ou jutsus que envolvem só a manipulação de chakra, como o Rasengan, por exemplo. É o maior tipo de Kyuin jutsu já apresentado na obra, coisa que não aparecia desde o clássico, com aquele figurante que estava chupando o Sasuke nos exames Chunins. Ele é basicamente o escudo da formação dos pens. Ele sempre está na frente absorvendo tudo que pode, mas ele também pode ser usado para enfraquecer o indivíduo de acordo com o chakra sugado. E o poder que ele manifesta também pode se modular na forma de uma barreira que absorve todo o chakra que toca. O único problema é que ele não consegue se mexer enquanto absorve alguma coisa, seja uma pessoa ou um jutsu, e também não consegue nem distinguir nem parar direito o que suga. Tanto que foi assim que ele foi derrotado. Ao chupar todo o modo Zenin do Naruto, ele acabou virando estátua de pedra. Foi uma das formas mais criativas de matar um Pen. E o seu corpo foi pego de um fazendeiro que o Jiraiya conheceu, mas que não conseguia produzir nenhum alimento, perfeito para virar o caminho Preta. E no budismo, o mundo Preta, ou reino dos fantasmas famintos, é um local onde há a presença de criaturas chamadas pretas, seres humanoides famintos e sedentos, desesperados para acalmar uma fome que nunca passa. Caminho humano, o mais perigoso de todos. Conhecido tanto como uma obra divina quanto um jutsu tabu. Esse caminho praticamente se conecta diretamente com o indivíduo caso consiga colocar a mão na cabeça, e a vítima simplesmente libera todas as informações que o usuário pedir, antes de ter a sua alma extraída para ser mandada para a terra pura.
No caso, o céu da obra. Ele faz uma dupla bem interessante com o Caminho Naraka, já que um é responsável por guiar uma criatura para o céu, enquanto o outro literalmente invoca uma criatura do inferno. Ela também pode ser usada para desnortear o oponente, extraindo sua parte da alma, que deixa a pessoa confusa, e o seu corpo foi criado a partir de um shinobi da Vila da Cachoeira, que acreditava que a educação certa poderia dar às pessoas decisões melhores de chegar à paz. E com essa crença ele foi escolhido para ser o caminho humano. E o seu corpo foi literalmente triturado por causa do Rasengan Shuriken. No budismo, o caminho humano também é chamado de reino Manusya, e é dito ser o reino mais próximo da iluminação. Caminho humano, o reino das feras. O caminho mais versátil de todos. Esse caminho simplesmente pode invocar várias criaturas sem precisar de um contrário necessariamente, já que só é preciso um simples selo de mão e o sangue não se vê algo necessário. A única função desse caminho é invocar animais para ser controlados pelo caminho exterior, que também tem visão compartilhada. No anime, algumas criaturas que se machucam voltam intactas. Não se sabe se elas foram curadas ou tratadas, ou se eram outras criaturas da mesma espécie. E ao todo ele consegue fazer 10 invocações diferentes. Dentre elas a gente tem o búfalo, que simplesmente destrói tudo no caminho e continua seguindo. O camaleão, o mais útil para camuflagem, já que ele literalmente fica invisível e inutiliza a maioria de técnicas de rastreamento. O caranguejo gigante, que é o único capaz de fazer técnicas de água, como disparos de espuma. A centopeia gigante, que foi a única invocação a ter mais de uma presente ao mesmo tempo. E no anime, o Pen conseguiu invocar até 3 delas ao mesmo tempo, servindo apenas para destruir Konoha o mais rápido possível. O Yatagaratsu, a única invocação que voa e a mais rápida disponível, ela também consegue criar alguns ovos que explodem ao comando do caminhão animal. O panda gigante, a invocação que só serve de escudo para o caminhão animal, e é bem parecido com o panda criado pela Adisai, o último receptáculo do caminhão animal. O rinoceronte, que é bem similar ao búfalo, mas aparentemente mais forte. A quimera gigante, a invocação mais roubada desse modo. Invoca uma criatura que se multiplica quase que infinitamente e é praticamente imortal. A única forma de conseguir lidar com ela foi selando ou derrotando o invocador. Ela pode tanto se dividir em cópias saudáveis depois de receber alguns golpes, quanto se unir todas em uma só com vários membros. E por fim, o caminho animal também é capaz de invocar todos os outros pens, junto com a Konan que vem de brinde. Ainda não se sabe o que a Konan tem a ver com tudo isso, mas provavelmente é por causa do metal preto que os pens têm no corpo e que a Konan usa como um piercing. Já para sua inspiração, no budismo acredita-se que os animais vivem em outro plano, não físico, mas mental. Um plano infeliz de renascimento que gira em torno de medo, instinto e a sobrevivência do mais apto. Foi o único caminho que teve 2 portadores, o primeiro sendo o ninja do clã Fuma, o clã criador das Shuriken gigantes, que atacou uma vila pacífica por conta de informações que nela tinha um ninja perigoso. No caso, era o Jiraiya. E a segunda portadora era um Chunin da Vila da Chuva, que morreu numa missão de Rank S, e o seu corpo foi usado para criar um novo caminho, já que o outro tinha sido capturado e estudado pelos ninjas de Konoha. Caminho Ashura, o reino da guerra, o caminho mais ofensivo de todos. O caminho que é capaz de literalmente criar uma armadura mecânica, criando até mesmo mecanismos extras e vários outros armamentos mecânicos. Ao todo, ele é capaz de criar 4 braços extras e 2 faces no mesmo corpo, fora a capacidade de lançar mísseis e produzir serras e afins. Esse caminho funciona como uma marionete humana perfeita. Mesmo levando golpes que na maioria dos casos seriam fatais, ele ainda consegue sobreviver por causa das mecanizações do próprio corpo. O próprio portador do caminho Ashura também é o mais forte de todos, não só pelo corpo, mas também por causa dos ajustes que ele já sofre sozinho. No budismo, Ashura é o reino da guerra. Os Ashuras são descritos como demônios que só buscam perseguir poder, e o seu corpo foi feito com base no usuário de marionetes. Caminho Deva, o reino do céu, o caminho mais poderoso. O caminho capaz de usar forças atrativas e repulsivas. Resumidamente, o caminho que controla a gravidade. É o único caminho que consegue voar sozinho, e a maioria dos seus jutsus se limitam ao corpo do usuário, com exceção do Shibaku Tensei, onde ele cria uma força gravitacional num ponto específico. O único problema é que ele não consegue usar essa técnica sucessivamente. O caminho Deva tem uma própria limitação de 5 segundos antes de usar cada poder gravitacional. E dentre todos, esse foi o único caminho que consegue usar um jutsu elemental. No caso, a chuva do Tigre Vigilante, onde ele era capaz de sentir todos os habitantes da Vila da Chuva, incluindo intrusos e alterações no chakra das pessoas. E no budismo, o reino Deva é considerado o reino de Deus. Em comparação com os humanos, os Devas são praticamente divindades, e são descritos como criaturas orgulhosas que sabem que seus poderes ou vidas não podem interromper suas próprias reencarnações. E o receptáculo escolhido para ser esse caminho foi o primeiro fundador da Akatsuki, Yahiko, que se sacrificou para proteger tanto a Konan quanto o Nagato. E depois de derrotar o Pen e sofrer um discurso no jutsu, o Nagato se sacrifica, revivendo todo mundo que tinha morrido na invasão. E assim se deu o fim do Rinnegan.
Ou não, né? Mais pra frente todo mundo ganha a versão, até os Chinchurris revividos com Edo Tensei recebe esse olho de cebola. Mas aqui eu não entendi o que Kishimoto tentou fazer com eles. Nenhum dos Chinchurris usa qualquer caminho, nem os poderes que são garantidos pelo caminho exterior. Talvez só foram colocados por fanservice, ou o segundo portador só não tinha experiência para manipular todos os caminhos. Por mais que o Nagato fosse o melhor usuário de Rinnegan, já que passou praticamente toda a vida com ele, e se especializou nos 6 caminhos de uma forma até que decente, enquanto os outros que apareciam não conseguiam controlar mais que 2 caminhos. Mas mesmo assim, o Nagato ainda foi capaz de despertar o Rinnegan do caminho humano, durante a traição do Hanzo com o Danzo. Ali podemos observar uma variação desse caminho, onde ele cria um dragão que absorve todas as almas de que toca. Por outro lado, o próprio Sasuke, depois de receber um Rinnegan do roteiro, digo, do Rikudo Sennin, também consegue liberar o Rinnegan do caminho Deva. Ali ele não era só mais capaz de usar poderes atrativos e repulsivos, mas também de manipular o próprio espaço, só trocando de lugar com algo. E isso foram só 2 caminhos, imagine o que o resto deles poderia fazer. Será que com a versão renegão do caminho Naraka seria capaz de invocar o inferno inteiro na Terra? Essas são perguntas que o Kishimoto nunca irá nos dar.